E a Lana vai fazer a oração. Bom dia, coleguinhas. Logo a gente fica na igreja, se divertindo com Jesus e orando. Um beijo para vocês. E eu vou fazer a oração. Papai do céu, muito obrigada por esse dia, por essa noite. Que Deus abençoe todos os meus coleguinhas. Abençoe muito eles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Para o Senhor com alegria. Sim! Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia. 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 Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia. 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 Amém! Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos fortificar e a Bíblia estudar. E aprender a Jesus amar. E aprender a Jesus amar. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos fortificar e a Bíblia estudar. E aprender a Jesus amar. E aprender a Jesus amar. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos fortificar e a Bíblia estudar. E aprender a Jesus amar. 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 Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Então, agora chegou a melhor hora da nossa EBD. É a hora que a gente vai ouvir uma história muito legal que tem na Bíblia e a gente vai aprender ainda mais sobre o Papai do Céu. Então, a história que a gente vai aprender hoje, ela está no livro de Lucas, versículo 19. E lá nesse versículo conta a história de um homem que ele se chamava Zaqueu.
Zaqueu tinha um coração muito ruim. Ele só pensava no dinheiro. E olha aqui o coração de Zaqueu. Ele roubava o dinheiro das pessoas. Ele era cobrador de impostos. Então, ele cobrava mais do que o necessário para as pessoas e deixava as pessoas completamente sem dinheiro. E aí, por isso, as pessoas não gostavam dele, mas ele nem se importava, porque ele só pensava no dinheiro. O coração dele só era cheio de vontade de ter todo o dinheiro do mundo. Só que aí teve um dia que Zaqueu ouviu que lá na cidade onde ele morava, tinha um homem chamado Jesus. E esse homem, pelo que o pessoal estava falando para ele, esse homem contava muitas parábolas. Olha aqui, ó, Jesus. As pessoas estavam na cidade inteira, só falavam de Jesus. Dizia que esse homem contava muitas histórias, muitas parábolas, que esse homem tinha um coração muito bondoso, que ele cuidava das pessoas, que ele curava as pessoas. E aí Zaqueu ficou muito curioso. Zaqueu queria ir lá onde Jesus e queria saber que homem era esse que estava todo mundo falando. E aí, quando ele chegou lá, ó aqui, ó, Jesus estava contando histórias para os discípulos dele, contando histórias para toda a população. Só que aí tem um problema, Zaqueu não ia conseguir ver Jesus, porque Zaqueu tinha um grande problema. Zaqueu era muito pequenininho mesmo. E aí, ele não conseguia enxergar Jesus lá de longe, porque tinha muita gente na frente dele. Mesmo que ele ficasse na ponta dos pés, ele ainda não ia conseguir ver Jesus. E outra, as pessoas que estavam lá não gostavam de Zaqueu, por causa daquilo que eu falei antes. As pessoas não gostavam dele e aí não deixavam que ele passasse para ouvir Jesus, porque Zaqueu já tinha roubado ela, já tinha cobrado mais do que o necessário, e aí as pessoas não deixavam. Só que aí Zaqueu ficou pensando, meu Deus, e agora como é que eu vou fazer para ver esse homem? E aí Zaqueu era muito esperto. E aí o que ele pensou? Ele foi lá onde tinha uma árvore, olha aqui Zaqueu, lá onde tinha uma árvore, e ele decidiu subir nessa árvore. Ele veio e subiu em cima da árvore. E aí quando ele subiu na árvore, ele conseguiu enxergar lá de longe Jesus e ele conseguiu ouvir e enxergar tudo que Jesus estava falando. E ele achou muito interessante. Só que aí, para surpresa dele, além dele ter enxergado Jesus, Jesus também tinha enxergado ele, porque ele estava lá na ponta da árvore. E aí Jesus foi ao encontro dele. Olha aqui Jesus saiu lá de onde ele estava e veio aqui para debaixo da árvore que Zaqueu estava. E aí Jesus falou para ele descer da árvore. E aí Zaqueu ficou muito surpreso e até assustado. Mas Zaqueu desceu da árvore e veio aqui falar com Jesus. E aí Jesus falou para ele descer da árvore que essa noite Jesus ia jantar na casa de Zaqueu. E aí todo mundo que estava lá ficou muito surpreso, porque Zaqueu, todo mundo achava Zaqueu muito ruim, que roubava, que era um coração muito ruim, e Jesus era muito bom. Todo mundo ficou pensando, meu Deus, o que Jesus quer na casa de Zaqueu? Porque entre a casa de todo mundo aqui, Jesus escolheu logo Zaqueu, um cobrador de impostos, um homem tão ruim, para ir para a casa dele. Aí todo mundo ficou pensando nisso. Mas aí ninguém falou nada para Jesus, e aí Jesus foi para a casa de Zaqueu. E lá eles jantaram, e aí, quando Jesus foi contando as parábolas lá na casa de Zaqueu, foi contando parábola, foi contando sobre o amor, sobre como as pessoas têm que viver, Zaqueu foi se arrependendo de tudo que ele tinha feito. Zaqueu foi lembrando que ele já tinha roubado muita gente, que o coração dele só pensava no dinheiro, que ele mesmo tendo tudo, ainda assim, ele tinha um vazio no coração dele. E aí, quando Jesus parou de falar, Zaqueu falou que ele ia devolver 4 vezes mais de tudo que ele tinha roubado para todas as pessoas. Já imaginou? Todo mundo que ele tinha roubado algum dia, ele ia retribuir o que ele tinha dado e ainda ia dar 4 vezes mais. Então, Zaqueu se arrependeu de tudo que ele tinha feito, porque ele abriu o coração dele para que Jesus pudesse entrar e fazer morada no coração dele. E aí, olha aqui como ficou o coração de Zaqueu.
O coração de Zaqueu ficou sem nenhuma sujeira, tirou todo o dinheiro que ele tinha, que consumia o coração dele, que fazia com que ele pecasse muito, entristecesse muito o Papai do Céu. E aí o coração dele ficou limpo e todo mundo que ele já tinha prejudicado perdoou ele. E ele agora estava vivendo uma vida de obediência, servindo a Jesus. E agora ele podia ouvir as histórias de Jesus ali na casa dele. Ele podia aprender com Jesus. Então, o que essa história mostra pra gente? Mostra que a gente tem que abrir o nosso coraçãozinho, que a gente tem que abrir o nosso coração para ouvir as histórias de Jesus, para ler a Bíblia, para ouvir aqui na EBD, porque a partir do momento que a gente ouvir a palavra de Deus, a gente vai acreditar, e a gente vai se arrepender dos nossos pecados, todos os pecados que a gente tem, que ninguém sabe, só a gente. Aquela coisa que a gente fez na escola, que a gente fez em casa, escondido, a gente vai se arrepender e vai pedir perdão ao Papai do Céu. E se a gente magoou alguma pessoa da nossa escola, da nossa família, da nossa casa, quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente vai se arrepender e a gente vai pedir perdão também para as pessoas que a gente magoou, assim como Zaqueu fez. Zaqueu pediu perdão para todo mundo que ele já tinha magoado, que ele já tinha roubado. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que abrir o nosso coração. E a partir do momento que a gente abrir o nosso coração e tirar tudo de ruim que a gente tem, toda a maldade, toda a sujeira, o Papai do Céu vai fazer morada e o nosso coração vai ficar bem limpinho, igual o coração de Zaqueu ficou. Amém? Então, que Deus abençoe vocês. A tia Alice está morrendo de saudade de vocês, mas já está bem pertinho, falta bem pouquinho para que a gente se encontre de novo. E aí a gente vai ouvir todas essas histórias presencialmente. Amém? Então, que Deus abençoe vocês e que a gente em breve se encontre.